Olá, turma, dando continuidade ao nosso assunto que nós começamos no vídeo anterior, nós vamos falar agora sobre lesões produzidas pela eletricidade. Situando vocês, né, e recapitulando aí o que vocês acabaram de assistir na aula anterior, nós estamos falando sobre a primeira ciência filha, né, uma subdivisão da medicina legal, que seria a traumatologia forense, tá? Muito cuidado, pessoal. Nunca falem florense, não tem nada a ver com flor, tá? É forense porque vem relacionado a estabelecimento da justiça, tá? Então, é uma medicina legal ou medicina forense, e o assunto que nós entramos agora é a traumatologia legal ou traumatologia forense. Muito cuidado, tá? Não quero ninguém com o certificado em mãos falando florense, tá? Florense não tem nada a ver com a medicina legal que nós estamos vendo, só forense. Então, dentro da traumatologia forense, tem várias e várias formas de produzir lesões. E essas formas de produzir lesões são classificadas aí de acordo com energias, tá? Então, as energias que nós visualizamos no vídeo anterior são quatro, né? Que eu falei que queria cobrar de vocês: energias físicas, energias mecânicas, energias químicas e energias físico-químicas. Começamos a falar sobre as energias físicas. Eu deixei bem claro que não tem nada a ver com agressão física. As energias de ordem física, elas deixam lesões a partir de elementos, de grandezas que são estudados aí dentro da ciência física, como, por exemplo, a temperatura, a eletricidade, o som e a luz. Ainda no vídeo anterior, nós falamos aí sobre as lesões provocadas por calor quente e calor frio, né? As geladuras e as queimaduras, e diferenciamos, né, cada uma delas. Nós vimos aí o tipo, né, que seria primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, quais as regiões são acometidas, e estudamos também aí algumas palavrinhas-chave, né, como eritemas, flictenas, escaras. Tudo isso é importante, tá, pessoal? Então, olha só, continuando, né? Depois dessa breve revisão, nós falamos agora sobre as lesões produzidas pela eletricidade, né? Estamos ainda dentro das ordens de energia física. Então, a eletricidade, pessoal, ela pode ser classificada em duas formas diferentes. Nós temos a eletricidade natural, também chamada de eletricidade cósmica, que é aquela advinda das tempestades elétricas, daquelas que vêm do céu, tá? Temos ainda a eletricidade artificial, industrial ou eletricidade doméstica, que é essa que chega, né, às nossas casas a partir aí das redes de energia, dos postes, tá certo? Qual a diferença da eletricidade natural para a eletricidade artificial? A quantidade de volts, né, no caso aí, a potência, né, dessa intensidade dessa eletricidade. Lógico que uma eletricidade natural, ela é muito mais impactante, muito mais violenta do que essa eletricidade artificial, tá certo? Então, pessoal, para cada tipo de acidente ou incidente envolvendo eletricidade, dependendo aí do que for provocado, tá? Nós vamos ter palavras específicas, tá? Para poder relacionar isso. Então, primeiro aqui, ó, nós vamos falar sobre acidentes ou incidentes envolvendo uma queda de um raio, tá? Uma eletricidade natural ou cósmica. A queda de um raio, pessoal, diretamente sobre a pessoa ou sobre um local que alguém esteja, né? Que venha, no caso, a eletrocutar alguém, ela pode resultar em duas situações diferentes. Pode ter um desfecho com a morte, ou pode ter, no caso aí de uma pessoa muito sortuda, né, uma lesão corporal.
O resultado da morte de alguém através da eletricidade natural, né, proveniente da queda de um raio, por exemplo, tá? Se chama fulminação. Então, causa mortes, fulminação. Logo a gente pensa fulminante, fulminação, foi um infarto. Nada a ver, pessoal, tá? Fulminação é a causa mortes proveniente da morte de uma pessoa que teve aí, no caso, envolvido a queda de um raio, tá? Eletricidade natural. Para que vocês consigam captar melhor, fulminação, peguem esse M aqui. E esse M é M de morte, tá certo? Fulminação é a morte envolvendo eletricidade natural. Já se essa pessoa for muito sortuda, nem tão sortuda assim, né, para cair um raio sobre ela ou próximo a ela, temos aí uma pessoa que sobreviveu, né, ser eletrocutada por uma eletricidade natural. E aí, pessoal, sobrou para ela lesões corporais. Então, uma pessoa que teve lesões corporais advindas da queda de um raio, ela sofreu uma fulguração, tá certo? Fulguração. Esse G aqui, pessoal, vem da palavra grave, é uma lesão corporal grave, tá certo? Mas não tão grave para chegar aí à morte, tá certo? Então fica aí, no caso, uma dica para vocês: fulminação, M, morte. Fulguração, G, lesão corporal grave, tá certo? Para vocês aprenderem melhor. Agora, o que é mais comum, pessoal, é acidente envolvendo eletricidade artificial, eletricidade doméstica, e essa comumente, né, ela é realmente mais presente assim no dia a dia, né, assim de hospitais, do IML, né, dessas questões. Então nós temos, pessoal, a eletropleção. A eletropleção seria um acidente envolvendo eletricidade artificial que é acidental, tá? Ela pode resultar em morte ou lesões corporais. Essa classificação agora não envolve, tá, se a pessoa saiu com vida ou sem vida. Se ela morreu ou se ela simplesmente se lesionou a partir de uma descarga elétrica doméstica, desde que tenha sido acidental, ela foi vítima da eletropleção. Se tiver, por exemplo, lá, causa mortes, eletropleção, significa dizer que a pessoa morreu de uma descarga elétrica, né, que veio aí da sua própria residência, né, do poste, de uma tomada, de um fio descascado, de um aparelho que acabou funcionando de uma forma errada, tá certo? Então, causa mortes, eletropleção, eletricidade artificial. Uma eletrocução, pessoal, agora não envolve um acidente, envolve algo premeditado, tá? Como, por exemplo, a execução de um condenado, né? Na cadeira elétrica. Ou alguém que, porventura, queira assassinar outra pessoa, né? Utilizando aí a eletricidade. Aí essa pessoa, ela vai ter como na causa mortes eletrocução. Obrigatoriamente na eletrocução tem um dolo, tem uma culpa. Alguém foi culpado por provocar isso, tá? De uma forma não acidental, mas de uma forma voluntária, tá? Alguém quer realmente matar outra pessoa eletrocutada. Então, eletrocução voluntariamente, tá? Alguém é morto conscientemente por outra pessoa utilizando eletricidade artificial, e na eletropressão envolve um acidente, né, envolvendo uma descarga elétrica artificial. Pessoal, sobre eletricidade natural, eletricidade atmosférica ou cósmica, né? Como eu já falei para vocês, é aquela advinda aí da queda de raios, tá? De tempestades elétricas. Aqui mostra, pessoal, no mapa mundi, né, as regiões onde são mais atingidas, né, por quedas de raio, sendo que quanto maior, né, aqui a coloração, seria que as regiões mais atingidas, tá certo?
E aqui, no caso, as cores mais roxinhas, rosa, azul, tá? São as regiões menos atingidas. O Brasil, pessoal, ela está em umas regiões, ó, lá no topo dessa legenda, olha só. O Brasil está em uma das regiões do mundo onde mais cai raio, tá? Só vai perdendo aqui para a África, né? Que está meio pintado aqui de preto, tá? E percebam também, pessoal, que é mais aqui próximo à região Nordeste, a região onde mais cai raio no Brasil, tá certo? Então, aqui é conhecido, tá certo? Como e Teresina, tá? Uma das capitais que mais cai raios, tá? Em todo o Brasil, né? Uma informação aí para vocês. Alguns números relacionados à eletricidade atmosférica, né? Um raio, pessoal, tem 125 milhões de volts, tá certo? Muito mais do que, por exemplo, chega nas nossas tomadas. Nossa tomada, pessoal, aqui, né, 220 volts. Um raio, 125 milhões de volts. Isso é muito, 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 muito a mais do que se espera, né? Aqui no caso, que seria possível de uma pessoa sobreviver, mas ainda assim, né? Tem pessoas que sobrevivem. Um raio, tem cerca de 200 mil amperes, né? Suficiente aí para abastecer e ligar vários televisores, centenas de televisores, né? E o calor tem 25 mil graus centígrados, né? Então é muita energia acumulada aí dentro de um raio, tá certo? Temos algumas lendas, pessoal. Por exemplo, se não está chovendo, não cai raio. Isso é falso, tá? Independentemente se está chovendo ou não, pode-se haver aí, no caso, uma queda de raio. Sapato com sola de borracha ou os pneus do automóvel evitam que uma pessoa seja atingida por um raio. Não que ela seja atingida, tá, pessoal? Ela pode ser atingida dentro do carro, tá? Mas ela não é eletrocutada, tá certo? Por exemplo, se o raio cair no carro e a pessoa estiver dentro do carro, o pneu ele vai proteger a pessoa, mas nada impede do raio atingir diretamente a pessoa dentro do carro, tá? E aí isso não impede. As pessoas ficam carregadas de eletricidade quando são atingidas por um raio e não devem ser tocadas. Errado, tá, pessoal? A energia, ela passa, tá? Ela entra no corpo da pessoa, ela é, no caso, transmitida e ela sai. A pessoa, ela não é um capacitor. Ela não vai armazenar energia e virar um super choque, né? Então, as pessoas, elas não vão ficar carregadas quando elas são atingidas por raios ou são eletrocutadas, tá? Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Essa é a maior mentira, pessoal, que já inventaram, né? Os para-raios, por exemplo, em um dia só deve cair mais de 10, 15, 20 raios no mesmo lugar, tá? Então, essa questão de o raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar é mito, tá certo? Aí, pessoal, vamos estudar agora algumas lesões corporais advindas aí da eletricidade, tá certo? A começar pelo sinal de Lichtenberg. Vão prestando e anotando, pessoal, tudo isso daí, tá certo? O sinal de Lichtenberg, pessoal, seria, no caso, uma lesão corporal resultante da queda e sobrevivência de uma pessoa, né, que entrou em contato aí com um raio, tá certo? As lesões produzidas pela fulguração ou fulminação, ela tomam um aspecto arboriforme, como se fossem aqui galhos de uma árvore. Essa região, pessoal, essa lesão aqui é chamada de sinal de Lichtenberg. E ela lembra um próprio raio, tá certo? Essa lesão ela é provocada aí através de fenômenos vasomotores, né, onde os vasos sanguíneos eles vão aí no caso se dilatar, né, e ficarem mais visíveis. Podem desaparecer com o tempo em caso de sobrevivência, tá? Então, pessoal, quando se trata aí da queda ou de acidentes envolvendo eletricidade cósmica, né, natural ou atmosférica, que é um raio, tá certo? A pessoa sofrendo fulguração, que é uma lesão corporal grave, ou a fulminação, envolvendo aí a morte do indivíduo,
tá? Ela vai adquirir, no caso, essa lesão corporal, tá certo? Então, lembrem-se, sinal de Lichtenberg, lesão corporal proveniente da queda de um raio, né? Em caso de sobrevivência ou em caso de morte, fulguração ou fulminação. Aqui, pessoal, está aí outras imagens, né? Mostrando aí o sinal de Lichtenberg, né? Aqui no braço, parece até uma tatuagem, né? Aqui na região das costas, certo? Como falei, forma aí é um formato arboriforme, parecem galhos de uma árvore, mas é mais legal a gente comparar aí mesmo a um raio, né? Que foi por onde o raio passou. Aqui, né, também no braço, na região do pescoço, nos seios da garota, né, sinal de Lichtenberg. Já, pessoal, na eletricidade doméstica, né, industrial ou artificial, também se aparecem aí lesões corporais. É conhecido aí como a marca elétrica de Jelinek, tá? A eletricidade artificial, ela vai produzir no local de entrada, né, no local de contato da eletricidade, onde ela chega primeiramente, uma lesão que com frequência, perdão, vai assumir a forma do condutor elétrico que originou a descarga. Por exemplo, se o condutor elétrico foi um fio desencapado, o corpo da pessoa vai ficar lá com a lesão em forma de linha, o local onde o fio desencapado tocou o corpo dela. Se foi, por exemplo, uma tomada, se foi um fio, se foi uma estrutura metálica energizada, vai ficar carimbado na pessoa aí, tá? O local onde a energia elétrica entrou. A marca elétrica de Jelinek, pessoal, é uma lesão de bordas elevadas e de coloração amarela esbranquiçada e indolor, tá? É como se a pele ela ficasse aí sem os seus nervos, ela vai ficar aí, no caso, sem sensibilidade, tá? E aí recebe o nome da marca elétrica de Jelinek. Então, a marca elétrica de Jelinek, pessoal, também mostra a região por onde a energia, né, a descarga elétrica, ela passou, tá certo? Por exemplo, aqui na mão, né, ela entrou e saiu, né, aqui pela mão, tá? Já, por exemplo, uma pessoa que pisa em um fio descapscado, né, a marca elétrica de Jelinek, ela vai queimando, né, por todo o local onde a eletricidade passou, tá certo? Então, aqui foi na região da perna, né? A região da perna aqui, ó, é a região que está totalmente queimada, indicando o percurso, né, que a eletricidade ela veio passando. Continuando, pessoal, falando agora sobre as lesões produzidas pela luz e pelo som, elas não são capazes de gerar, digamos que, a morte, tá certo? Mas elas geram também lesões corporais. As lesões produzidas pela luz, pessoal, dependendo da intensidade, né, a luz ela também pode provocar aí traumas, lesões no corpo humano, particularmente relacionadas a alterações ou até mesmo a perda da visão por dano irreversível do nervo óptico. Então, o nosso olho, pessoal, ele tem a pupila, que é o local por onde nós recebemos a imagem, né, através da luz. A nossa pupila, ela se dilata, ela fica grande em locais pouco iluminados e ela se contrai em locais onde tem muita iluminação. Basta olhar, por exemplo, a pupila dos gatos, né? Os gatos, eles apresentam a pupila em forma de risco, né, durante o dia, e em forma de bola durante a noite, né, que tem menos luminosidade. Então, a nossa pupila ela está relacionada à quantidade de luz que nossos olhos podem receber. Se essa luz ela vier em uma intensidade muito forte, pessoal, e chegar aí de repente aos nossos olhos, a nossa pupila ela pode sofrer, no caso, uma dilatação, uma contração brusca, tá? Que vai acabar lesionando o nosso nervo óptico e provocando o deslizamento da retina, tá certo? A luz ela pode, inclusive, ser um mecanismo, tá, que leva pessoas com doenças neurológicas a adquirirem epilepsias, né, de acordo aí com a intensidade luminosa.
E antigamente, inclusive, a luz é utilizada aí para questionar, né, interrogar aí pessoas, tá certo? Então, a luz ela também pode vir a provocar lesões, principalmente na região do globo ocular, tá certo? Continuando agora, a gente finaliza as ordens de energia física, falando aí sobre lesões produzidas pelo som, tá? Pode parecer besteira, pessoal, mas o som, tá? Ele também pode provocar lesões, tá? Lesões corporais, principalmente na região do tímpano, tá? Na região aí da membrana timpânica, que é aquela que recebe as vibrações provenientes do som. Tá? Então, as ondas sonoras ou ondas de pressão nada mais são do que a propagação de um distúrbio mecânico através de um meio elástico, como, por exemplo, o ar. Segundo o anexo 1º da NR, né, número 15, os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, né, são os seguintes, pessoal. Nós podemos tolerar 115 decibéis até 7 minutos, 112 decibéis, 10 minutos, né? E de acordo com essa tabela, a gente vai vendo, né? 85 decibéis, no máximo 8 horas. Para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é cerca de 55 decibéis o limite audível para poder, no caso aí, ouvirmos um som, um barulho sem provocar danos à nossa saúde. Alguns valores de comparação, pessoal. Por exemplo, esse slide ele deveria conter uma imagem, tá certo? Vamos fazer assim, anexo, tá? A essa aula que vocês estão assistindo agora, eu vou mandar para vocês 2 anexos, tá? O primeiro anexo vai ser relacionado a uma forma de vocês aprenderem a como reagir em um acidente de trânsito que envolva a queda de um fio, tá? Um fio de eletricidade sobre o carro, sobre próximo onde vocês estão passando. É muito comum, né? No dia a dia a gente encontrar fios soltos no chão e tal. Como saber se eles estão energizados? Como saber como lidar? Né? É uma situação que eu espero que ninguém vivencie, mas né, pode ser útil a explicação que eu vou mostrar para vocês. E a outra imagem, pessoal, que eu vou mandar, o outro anexo, vai ser esses valores de comparação, tá? Que envolve a questão aí da quantidade de som, né? O limite do som diário que você pode ouvir sem provocar, aí, no caso, efeitos colaterais, né? Como, por exemplo, surdez, dor de cabeça, insônia, estresse e etc, tá certo? Então, pessoal, um abraço para vocês. Seguimos juntos aí para a nossa próxima aula. Abraço.